Presta atenção. Continuação da aula de transporte através da membrana. Que membrana? A membrana plasmática. Membrana plasmática celular. Transporte através da membrana. Na aula da semana passada, o que nós vimos? Nós vimos transporte passivo. Vimos transporte ativo. Transporte passivo não tem gasto de energia, não tem consumo de ATP. Transporte ativo tem gasto de energia e tem consumo de ATP. Isso nós vimos na aula passada. Faltou uma cerejinha do bolo que normalmente algumas questões podem pedir, algumas questões podem ter essa menção do transporte em blocos. Aqui, ó, atenção, do transporte em blocos através da membrana. Oswaldo vai até identificar aqui transporte em blocos através da membrana, ou seja, uma parte maior através da membrana. Ó, e essa parte de transporte em blocos tem uma observação já logo no início, presta atenção. Só vai ocorrer transporte em blocos através da membrana em células que têm citoesqueleto. Oswaldo, não sei o que é citoesqueleto. Como você não sabe o que é citoesqueleto? Citoesqueleto é uma organela celular. É uma organela citoplasmática que aparece em células que têm movimento de membrana. Um exemplo de células que têm movimento de membrana são protozoários. São unicelulares e têm movimento membranar, e esse movimento membranar não pode ser estourado. Então, o citoesqueleto, ele é mais ou menos como um arcabouço proteico. Meninas, dá um grau aqui, preste atenção aqui, ó. Ele é um arcabouço proteico, citoesqueleto, que vai impedir a célula de estourar, a sua membrana estourar. Então esse citoesqueleto vai proteger o lado interno da minha membrana. Oswaldo, eu não sei que arcabouço proteico existia no lado interno da membrana. É lógico. Tem muitos professores que não falam. Agora, não falam quando estão falando de organelas citoplasmáticas. Mas quando eu tenho que falar de transporte em bloco, quando eu tenho que falar de protozoários, quando eu tenho que falar de células de organismos unicelulares, eu tenho que citar o citoesqueleto, porque senão essa membrana não vai suportar o movimento. E aí a coisa vai ficar ruim. Tá? E aí, entendido isso, eu posso chegar nas minhas 3 características de transporte em bloco. Eu disse 3 características de transporte em bloco através da membrana. Pega aqui para mim, ó. Fagocitose, pilocitose, plasmocitose. Tá? Fago, do grego, pedaço, sólido. Tá? Citose, célula. Pino, líquido, tá? Entrada em bloco de sólidos, entrada em bloco de líquidos na membrana plasmática celular. Se eu tenho uma entrada em blocos de pedaços sólidos, eu tenho uma fagocitose. Se eu tenho uma entrada em blocos de líquidos, eu tenho uma pinocitose, tá? Isso tudo é entrada de Oswaldo? Olha a setinha de entrada. Olha a setinha de entrada, tanto na fagocitose quanto na pinocitose. E se é uma entrada, então eu tenho uma endocitose acontecendo. Cuidado, porque o meu aluno sempre acha que endocitose e exocitose é uma vertente
vertente de transporte em bloco. Na verdade, a endocitose pode ocorrer tanto na forma sólida quanto na forma líquida do bloco. Eu tenho uma forma sólida entrando, endocitose. Tenho uma forma líquida entrando, eu tenho uma pinocitose, endo, dentro. Citose, célula. Então eu tenho uma endocitose, uma entrada de estrutura para dentro da célula. Pode ser de forma sólida ou pode ser de forma líquida. Fala, irmão. Se for uma substância coloidal. Hã? Se for uma substância coloide, de maneira que lembra. Substância? Coloide. Coloide? Coloide. Substâncias coloides. Para quem não lembra o que é um coloide. Maionese. Pasta de dente. Gelatina. Né? Líquidos não newtonianos, né? Vamos pensar também na gelatina, né? Que são coloides, da mesma forma. O que muda aqui é porque como eu vou chegar na membrana da célula. Como a estrutura é coloide, normalmente ela vai chegar aqui de forma mais líquida, porque ela já passou por um processo digestivo, concorda comigo? E como ela já passou por um processo digestivo lá no intestino delgado, lá no intestino grosso, ela vai chegar no meio citoplasmático bem mais liquefeita. Mas boa sua pergunta. Excelente. Foi buscar o coloide lá na aula de química. Beleza. Agora, preste atenção. Agora eu tenho uma saída. Olha a setinha. Foca aqui na setinha para mim. Olha aqui. A setinha está saindo. Se a setinha está saindo, então eu tenho uma exocitose. Exocitose. Repetindo, exocitose. Por quê? Porque está saindo. Está saindo o quê? Está saindo uma substância do meio intracelular. Né? Então essa membrana também vai conseguir colocar substâncias ou substratos para fora. Plasmocitose é a saída de resíduos. Tá? Entendido. Que Oswaldo entende que endocitose, quando entra substâncias ou estruturas para dentro do meio intracelular, e exocitose quando sai. Quando entra sólido, fagocitose. Quando entra líquido, pinocitose. Tá, mas o que são esses blocos? Só um minutinho. O que são esses blocos? O que são essa quantidade de substâncias sólidas e líquidas que podem entrar e sair da minha célula? Foca aqui, ó. Foca aqui. Pode ser um fragmento celular, uma célula danificada, destruída, uma célula que precisa ser fagocitada, que precisa ser transformada. Primeiro ela precisa ser englobada. Um pedaço de célula que precisa ser englobado por uma outra que esteja sadia ou que esteja mais adaptada, e ela vai limpar esse fragmento do meio extracelular. Pode ser uma bactéria e pode ser também resíduos, substratos inorgânicos, tá? Que estão misturados ao meio extracelular e que precisam ser degradados no meio intracelular. E quem vai degradar lá no meio intracelular? A lise, a quebra, o lisossoma, que vai fazer